Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos abrir dois celulares, da minha prima e o meu, tá, gente? Meu novo. Não, ele não vai ser usado para gravar, ele vai ser usado para fazer as coisas. Isso aqui vai ser só para gravar mesmo. Ai, vai ser tão legal, gente. Vamos abrir. Vamos abrir primeiro o meu, gente. Vem ser uma feijão. Ele seja feita. Gente, olha que legal. Olha que rosa. Olha, já coloquei a capinha só pra não ficar feio pra você. Continuação na parte 2.